Qualquer O pessoal quem, já entra. o pessoal que entra já sabe que. Ó, o Bino aí. Então, aí eu não sei, Leonardo. A gente tem que testar, vender de novo para ver, né? Se vai É porque chegar o link de novo e o tal. seu foi. E eu fiz lá o meu link. Eu tenho o meu link. Eu tô como afiliado. E eu divulguei o meu link de afiliado para o rapaz lá. Então, o que eu fiz também foi isso. Eu peguei o link lá, que a hora que apareceu o link de divulgação. Eu peguei o link lá e fui e mandei para ele. Não sei o que aconteceu. Estranho. E O da Albino, boa Renata noite. eu fiz desse jeito também. E É, Albino, boa noite. onde fala? Boa noite, Jorge, boa noite, Leonardo. Boa noite, Então, Albino. como é que Quanto tempo, hein? é verdade, andei muito ausente mesmo, E aí, Grande Albino. como estão os atendimentos aí? infelizmente. Olha, graças a Deus, a correrem bem, a correrem bem. Aí, a coisa boa. Já tá virando Ei. professor aí já, que o dia já tá lançando Ah, uns treinamentos aí. daqui a pouco vamos dar. Que bom, que bom. Mas Isso Sim. aí. nós está conseguindo aí ter uns clientes, o pessoal tá pagando agora, como é que tá? Olha, sim, embora não conforme a gente às vezes quer, mas já dá, já há aderência de alguma maneira. As pessoas já conhecem um pouquinho mais, há muita gente a solicitar. Então, estamos aqui a ajudar da melhor maneira, com aquilo que nós podemos. E pronto, né? Algumas pessoas que às vezes não conseguem realmente também recompensar conforme se deve, mesmo assim a gente está aqui a apoiar. Jorge, uma coisa, o outro grupo lá tem que mandar um aviso, né? Que vai ser às 9 horas. Mandou um aviso lá. Você trabalha com alguma outra coisa, Albino, fora a hipnoterapia? Olha, eu na verdade, eu estou me formando em engenharia informática. Já tá aqui já. Eu trabalho com Engenheiro engenharia, de máquina? diga. Engenheiro de máquinas, falou? Não, informático. Trabalho com engenharia Informática? informática, Ah, tecnologias. entendi agora, que legal. Então, sim, de alguma forma, então, trabalho, sempre me formei nessa área, fiz o ensino médio de informática, estou a fazer agora a universidade de informática, termino este ano, e pronto, mas agora estou mesmo muito virado à hipnoterapia. Essa parte da informática aí, o que é a prática, assim, que nem você está trabalhando, o que você está aprendendo que você consegue resolver, assim, consegue fazer um aplicativo, alguma coisa, ou dar aula de informática? Fala um pouquinho para gente. Bem, já há algum tempo eu dava formação de informática, desde o básico ao avançado, principalmente às vezes hardware, que é a parte de reparação das máquinas. Mas agora eu estou a trabalhar mais com criação e gestão de banco de dados e também programação web, criação de sites. Ah, tá. Sim. Legal. Uhum. É, muito bom. Essa parte tá crescendo muito, né? Então, cada vez mais a demanda por profissionais dessa área aí, né, vai estar crescendo. Mas você Exatamente. É isso. gosta dessa questão de fazer site e tal? Olha, eu gostava mais ainda antes de conhecer a hipnoterapia. Mudou, né? Então, Conhecer a hipnoterapia. eu era um apaixonado completamente focado na área da engenharia, mas depois, quando entrou a pandemia e me foquei nessa área da hipnose, da hipnoterapia, então quase que me desliguei da outra área. Quase que eu não queria mais fazer, queria só me focar mais, pronto. Então, dá para gerir as duas coisas. Ah, Legal. Realmente, essa parte da hipnoterapia, quando a gente conhece, né, já vi A cara que é gente, empresário, né, tem um último encontro aí, nossa, tinha um Edson lá, que ele é empresário há mais de 20 anos, parece que é empresário, e também apaixonou nessa questão da saúde mental, está uau, fazendo essa transição de carreira.
Porque realmente é bom, né? Você poder contribuir, você trabalhar ali, né, com a transformação da pessoa. Acho que é maravilhoso mesmo essa profissão aí. E cada vez a gente tem que incentivar mais pessoas a vir, né? Ainda tem poucas pessoas. Né? Para você ter uma noção, a gente está fazendo um estudo aqui, um levantamento, né? No mundo tem 200 milhões de pessoas com depressão. Pois. Só que no Brasil, né, a gente tem aí, acho que é 9% da população está com ansiedade, entendeu? Tipo assim, é muitas Acho que é bem mais, hein? milhões de pessoas que estão precisando, poucos profissionais ainda na área, né? Ainda mais nessa parte de hipnoterapia, análise corporal, que é esses tipos de terapia que estão vindo, né, porque resolve realmente o problema da pessoa. Não sei se é minha internet ou é de vocês. Deu uma parada Que aqui. ainda tem o que, porque, né, o que a universidade vem trazendo, né, a faculdade. Você vê hoje, né, a maioria dos cursos gratuitos que você encontra para fazer, né, psicologia, administração, ciências contábeis, e aí fica esse monte de profissionais, mas é isso aí, fico feliz aí. E Muito bom. A minha internet tá cortando, viu? cadê a galera aí, Leonardo? O pessoal O pessoal. Chama aí o pessoal, vai lá, tá chama cortando? para o pessoal vir aí. A minha internet tá cortando, então tá. Eu vou ficar. Tá instável minha internet, porque eu tô sem internet em casa. Então tô pegando a internet aqui do vizinho aqui, então não tá boa não. Aí tô aqui pegando aqui emprestado do vizinho a internet. Aí fica. Vai e volta, que é a distância, né? Aí a internet não tá muito boa hoje, não. Mas é isso, cara. Albina aí com o estudo em ciência da computação, né? Bem legal. Eu vi lá que você botou um negócio lá, Albino, sobre o perdão, né? Eu achei bem interessante esse tema, hein? Que você falou lá sobre a questão do perdão não ser, não pode ser a solução, né? Às vezes, né? E Ok. Sim, eu estava acompanhando, na verdade, mas hoje eu encontrei no meio em que estava a se falar que às vezes o perdão racional é o perdão. Então, eu fiquei com essa questão um pouquinho assim, a fazer confusão aqui. uhum. E depois eu fiquei a relacionar um pouquinho com aquela outra situação, por exemplo, que é a situação que fala-se muito na constelação, em que, por exemplo, quando um parceiro vai para o outro e diz assim, por exemplo, eu te perdoo, existe uma disparidade entre eles. Eu, se chegar a minha parceira e dizer assim, me perdoa, e ela Aham. dizer ao Bino, eu te perdoo, eu deixo um nível, ela fica um nível acima de mim. Então, eu fico com uma dívida em relação a ela. Mas, Então, talvez eu tiver que fazer alguma coisa, por exemplo, se ela errar comigo, aí eu lhe perdoo e a gente fica em equilíbrio. Então, eu fiquei mais ou menos a fazer essa relação e eu fiquei a pensar, será que o perdão, o racional funciona? Porque aham. nós sabemos que realmente o emocional é que comanda, então às vezes nós temos todas as razões para perdoar, sabemos por que temos que perdoar, mas às vezes não é suficiente, precisa assim mesmo de fazer uma viagem interna, de buscar aquele verdadeiro perdão, liberar toda a emoção e as coisas ficarem equilibradas. Assim também outra coisa que, além do perdão, tem que entender qual foi o que levou àquela situação, né? Porque às vezes a situação não é a situação de você perdoar o outro, ou de você pedir Oh, perdão pro outro. Se a pessoa te fez mal, por exemplo, uma pessoa que foi violentada sexualmente, por que ela vai pedir perdão pro cara que violentou ela? Então, é nesse sentido que a gente tem que entender exatamente o que é que a pessoa vai querer daquilo. Realmente, o perdão, ele serve para algumas coisas, mas tem coisas que ele não vai servir, porque realmente, meu, você me violentou, você tirou a minha sexualidade, um exemplo, você tirou tudo que eu tinha, né? Vamos dizer assim. Por que, cagas raios, eu vou ter que te perdoar por isso? Eu tô com pois, raiva de você, eu tô com muito ódio, muito, então assim, aí nesse caso que tem que entender para liberar a emoção correta. Porque assim, ok, até se eu falasse, meu, mano, eu tô com raiva de você, e você
foi muito escrúpulo, sei lá, alguma coisa assim, talvez para ela já é um alívio que ela precisava, talvez para ela já é o perdão, vamos dizer assim, que ela precisava, porque realmente essa questão do perdão tem que ter muito cuidado com ele, porque o perdão ele serve para algumas coisas, mas não para tudo. E uma coisa que você falou exatamente, o racional, mas internamente, eu posso dizer, eu te perdoo, mas internamente minha mente, meu coração está pegando fogo de raiva da situação. Então, por isso que eu também penso dessa forma. Eu penso assim que tem que entender exatamente o que aconteceu e ver se não vai ficar a desigualdade, né? Tipo, eu te perdoo e você vai virar superior a mim. Eu vou ficar em dívida com você. Não, é errado. Então, temos que ter o equilíbrio. É a questão de equilíbrio. Estar em equilíbrio. Se você tirou de mim, eu também tenho que tirar de você. Então, aí sim existe o equilíbrio. O equilíbrio está aí. Não quer dizer necessariamente que eu vou tirar de você na mesma proporção que você tirou de mim. Existem outras maneiras de ser feito isso. E pensando na constelação sistêmica, realmente a constelação sistêmica ela fala dessa questão. Quando é o relacionamento entre o homem e a mulher, existe ali a questão da igualdade. Pai e filho é diferente. Mãe e filho também é diferente. Então, é preciso investigar e entender melhor sobre isso e ter muito cuidado quando for colocar o cliente para fazer esse tipo de perdão, né? Porque às vezes ele não quer. E aí, vai fazer o quê? Se ele falar, eu não quero perdoar, o que é que você diz para ele? Bom, tem que saber o mecanismo para o que realmente quer fazer, né? Porque acredito que o mais importante é liberar aquela emoção que incomoda realmente no cliente. Agora, se vai perdoar, se vai sentir indiferença, aí acho que é muito importante ver o que ele realmente quer. O importante é liberar a emoção negativa que ele traz. Sim, sim, sim. É isso mesmo. Porque realmente, daquele caso ali, é a liberação da emoção negativa para aquela situação. Não quer dizer que ela vai ter que usar isso para todas as outras situações. Pode ser que ela tenha outra situação e ela consiga perdoar a pessoa. Mas para aquela Sim, situação específica, ela falou: não, isso aqui eu não quero. Isso aqui vai ser diferente. exato. Então, seja bem-vindo aí, Suelen, Edson. Boa noite. Tudo bem? Bem, você. Beleza? Tá me ouvindo bem? Boa Oi, noite. boa noite, estou ouvindo Olá, sim. boa noite, sejam bem-vindos. Estamos ouvindo, sim. Deixa eu só colocar meu fone aqui, que acho que vai Hoje ficar aqui a melhor. gente está fazendo um bate-papo assim, que a gente ia falar de outras coisas, mas aí o Albino colocou um assunto lá e a gente decidiu que a gente podia trabalhar esse assunto aqui outro, como hoje é dia de bate-papo mesmo, a gente não vai fazer prática hoje. Então a gente vai fazer assim, um encontro com prática, um encontro com bate-papo e opiniões diferentes, até para a gente poder dar a tratativa dentro dos nossos clientes. E foi a questão do perdão racional, né, que ele colocou lá, e hoje pensou assim, eu vou falar sobre esse assunto aqui que eu acho que vai ser legal para o pessoal. E a gente estava justamente aqui pensando, falando sobre isso aqui, gente, só para alinhar vocês aí e Não, beleza. para falar sobre essa questão do perdão. Beleza, deixa. Pode continuando que eu tô me preparando aqui, mas eu tô com vocês. Beleza. Então, né, Albino? Então, se o cliente falar, eu não quero perdoar, e já é. E aí, vai fazer o quê? Você Vai vai dar falar, uns tapas aí no cara. Vai dar uns tapas no cara, pronto. vai dar os tapas, tipo... Ou então vai fazer ele fazer o Ho'oponopono na pessoa, porque também tem isso, né? Tem a questão do Ho'oponopono, que é as quatro frases. No meio do Ho'oponopono tem justamente, sinto muito, por favor, me perdoe, né? Então ainda tem isso também, porque de alguma forma o Ho'oponopono a gente aplica dentro da terapia, né? Mas isso é utilizado mais para frente, quando a pessoa já está ok com aquela situação, quando ela já está bem com aquela situação. Mas se for nesse caso, onde ela teve a situação, que é o exemplo que a gente está utilizando aqui, vou manter esse exemplo, que ela foi violentada sexualmente, talvez para ela aquilo ali não vai fazer sentido. E tá tudo bem. O mais importante é ela se liberar da situação mesmo, porque assim, é aquela coisa, é fazer o atendimento sob medida, né? Exatamente. Entender o que o cliente quer. Não que a gente, eu digo a gente, não, eu falo a gente em geral terapeuta. Não que o terapeuta acha que aprendeu na aula com o professor, né? Pois, pois. Porque às vezes se fala, não, a pessoa tem que perdoar, que não sei o quê, para ela se livrar, tem que perdoar.
Meu, como assim tem que perdoar? Eu não vou perdoar o quê? O cara me ferrou a minha vida. Como que eu vou perdoar esse cara? Pois, É, aí você vai obrigar o cliente a perdoar a pessoa que ela não tá afim de perdoar. Então, assim, porque o objetivo é o quê? É liberar aquela carga de emoção, para que ela possa seguir a vida dela tranquilamente, olhar para aquele sentimento e não ter aquela carga de emoção, né? Pode ser que num próximo atendimento, alguma coisa, ou se for revisitar de novo essa situação, pode ser que ela queira, pode ser que ela mude de ideia, mas num primeiro momento, no momento ali que ela vê, nem sempre o perdão vai precisar, né? Então, por isso que é bom a gente ter muito cuidado com a forma que a gente vai lidar com o cliente, com a forma que a gente vai ajudar o cliente, né? Da, a forma que vai ser ajudado, né? Que ele vai sair daquela terapia, porque a ideia é que ele saia da terapia, né? Que ele saia do atendimento livre, mais leve e tranquilo, né? Dessa forma. Então, pois, é isso. Ô, Leonardo, oi. aproveitando o gancho aí, eu estou fazendo um atendimento de uma menina que hoje tem 22 anos, né? E ela foi abuso. Ela desde os 12 anos, acho que agora que resolveu falar para a família, e ela está passando assim uma situação desafiadora. Eu fiz uma primeira sessão com ela na sexta-feira. Assim, ela entrou muito nervosa, enfim, com medo, né? E Ela tem depois, 12 quando anos, saiu, ela tem ela 12 tem anos, 22. 22. Ah, Não, ela começou sendo abusada com 12 anos. uhum, Hoje ela tem 22 anos. uhum, E ela entrou, meu, sim, totalmente com taquicardia, assim, um pânico danado. uhum, Aí fiz toda uma regressão, David Elmo, aprofundamento, enfim, cheguei lá na regressão, cheguei no dia, né, no evento, coloquei ela de 22 anos para falar com a menina de 12 anos, enfim, tudo ocorreu muito bem. Depois eu tirei ela do trânsito e tal, e ela desceu comigo no elevador e eu até acabei dando uma carona para ela. uhum, Isso foi na sexta. No domingo eu liguei para a mãe dela para saber como é que ela estava. sim. A mãe dela falou, cara, ela recaiu de uma forma que ela só chora, se trancou, não quer mais falar com ninguém. Eu falei, puta, merda, aí fiquei preocupado, né? Se preocupa Falei, mesmo. cara, fui mexer, né, meu, numa ferida e depois ela teve essa recaída. Uhum. Aí a minha pergunta é para você ou para quem estiver ouvindo aí. Se alguém já pegou um caso desse e a reação foi essa da pessoa. É, Pode falar, boa depois eu noite, Ed. falo. Pode ver. Então, já trabalhei com alguns casos de pessoas que sofreram abuso, né, quando jovem e tal. Que nem esse momento, talvez, foi o momento que mais marcou a vida da pessoa ali, né, naquela situação ali, que está mais forte ali. Então, eu penso assim, né, primeiramente, eu nunca chego também trabalhando essa questão já no primeiro momento, né, já levar a pessoa nesse momento difícil. Eu tento trabalhar primeiro a parte psicológica dela, deixar ela mais calma, mais tranquila, acreditar mais no processo, porque senão pode acontecer isso, né? No momento ali a pessoa está bem, né, tal. Mas como a emoção foi muito forte, talvez não foi só aquela lembrança ali, teve mais outras lembranças que está fazendo aquele trauma ali. Então você vai ter que trabalhar com o tempo cada uma dessas, entendeu? E aí talvez você mexeu na ferida, essa ferida abriu, né? E agora talvez seja mais difícil ainda de você ter uma permissão dela, né? Para ela querer fazer uma outra terapia, né? Se entregar ao processo, acreditar. Então eu vejo dessa forma. Quando eu trabalho com esses, eu tomo muito cuidado nessa questão de abuso, porque é uma coisa realmente que dali da pessoa que sofreu aquilo ali, né? Tem terapeutas que eles nem gostam de levar no momento, né, que aconteceu.
né? Mas eu procuro levar, mas lá para a terceira sessão, mais ou menos, né? Se for preciso. Mas é isso aí que eu vejo, né? Que talvez você mexeu na ferida ali e aí aconteceu isso. Porque teve algumas outras coisas, algumas outras situações que não foi só aquele momento, né? Que ela voltou naquele Uhum. momento. Em outros momentos também. Então, você tinha que ter trabalhado todos esses momentos, entendeu? Por isso que você tem que ir devagarzinho, né? Trabalhando devagar até você poder ter a confiança, né? Dela para trabalhar todos de uma vez. Agora, deixar o Léo. Jorge, e nesse caso, se ela vier para uma segunda sessão, que hoje eu tenho até dúvida se ela vier, o que você acredita que eu deveria trabalhar com ela numa segunda sessão? Então, nessa segunda sessão, né, vai que troca uma ideia com ela, faz um relaxamento, né, faz ela sentir bem, faz ela sentir, né, instala uma âncora positiva ali nela, trabalha só coisa positiva nesse momento, você nem toca em nada negativo, nada que aconteceu, não. Agora a gente vai trabalhar somente, fortalecer a mente dela primeiro, Sim. Uhum. né, sair bem ali, falar, nossa, realmente eu já estou bem melhor, tal, não sei o quê. Né? Você não vai ter tocado aí na ferida. Para um outro momento, mais para frente, você começar a trabalhar uma técnica, né, mais voltada para a dificuldade dela. Então, nessa segunda, eu faria dessa forma. Entendi. Não, beleza. Tem mais alguém que queira colocar alguma coisa aí para acrescentar aqui para mim? Porque eu estou meio nesse, assim, Eu é o ia, eu segundo. ia, eu ia acrescentando o que o Jorge falou e falou muito bem. Eu acho que devia se trabalhar muito a questão devia se empoderar ela com recursos muito bons, talvez lugar seguro, trabalhar os pontos positivos dela. E depois dela sentir-se completamente empoderada e talvez trabalhar um pouquinho com algumas âncoras, pode-se levar a ela a uma situação, talvez para ressignificar esses traumas, mas de forma dissociada, para que ela não sinta nenhuma emoção relacionada àquela situação e que ela resolvesse, mas de forma dissociada. Assim, seria um pouquinho mais leve e ela não sentisse as mesmas emoções. Eu Sim. acho que Entendi. ajudaria. Muito bom. Usasse um pouco da PNL aí para ir apagando essas memórias dela de uma forma desassociada, como você falou, e não entrando Sim, no trauma diretamente. sim, exatamente. De se arranjar aí forma de ressignificar, mas que a pessoa não sentisse isso. É uma E coisa aí. penso que fazer isso é sempre dar aí algumas sugestões para que a pessoa, dissesse à pessoa que ela não está ali, que ela vê as coisas de longe, que é para que as coisas corram da mesma maneira. Isso que o George e o Albino falou são muito importantes, assim, e é legal, assim, que eu acho que realmente, como o Jorge falou, primeiras duas sessões, no mínimo mais ou menos, é sessão de autoconhecimento, é colocar ela para se conhecer, em vez de levar ela para essas coisas. Porque às vezes tem algumas coisas que você precisa, que você consegue resolver sem até colocar ela em transe, né? Então, para que ela não sofra novamente toda essa situação, porque o que realmente aconteceu com ela foi que mexeu em uma coisa, mas deve ter possivelmente abriu várias outras coisas. Aí por isso que ela ela caiu de vez, né? Porque ela já estava meio que liberada dessa emoção. Então, como os meninos falou, se ela voltar, trabalhar a autoestima dela, né? No caso, que a autoestima dela deve estar muito ruim, trabalhar a questão de ela Uhum. se conhecer, conversar com ela mesma, né? Algum exercício, por exemplo, de espelho, mesmo também, que é legal para ela poder ver quem ela é, e fortalecendo ela cada vez mais, porque quando ela for nessa situação, porque dependendo de quem abusou ela, pode até morar na casa dela ainda hoje, então a gente não sei, não conheço em detalhe o caso, então para ela piora mais ainda, porque se for um parente que mora com ela, o ambiente dela já não é bom para ela, né? Que é aquela questão de ambiente. Então, o ambiente dela, para ela, já não é bom. Então, e essa questão do desassociado é que ela veja a cena, mas ela não esteja presente, porque aí ela não sente aquela dor que ela sentiu na época quando ela estava passando pela situação, né? E outra coisa também eu sei que se for a palavra, mas assim, não apagar a memória, porque a gente não tem como apagar nada, né?
Existe, as memórias elas não se apagam. O que a gente faz, na verdade, é uma ressignificação daquela situação, daquele momento para ela. Então, esses casos de abuso são os casos que a gente precisa ter bastante cuidado, porque devido à força, né, devido ao impacto emocional, ela pode associar memórias falsas também, entendeu? Ela pode achar que foi, Uhum. um exemplo, ela pode achar que foi uma pessoa que abusou ela e talvez não seja. E ela pode achar que talvez a maneira que ela foi abusada, talvez não seja. Então, pode ser que ao longo do tempo ela foi criando memórias falsas. E por isso que é bom trabalhar mais com ela no sem um transe, né, no primeiro momento, para depois levar ela para o transe. Entendi. Então, porque quando eu iniciei aqui, vocês estavam falando de questão de perdão do abusador, né? Sim, E nesse caso que eu estou tendo agora, que eu estou vivenciando, meu, é aquilo que você falou. Se falar nessa pessoa e falar que é para ela perdoar, neste momento, não tem perdão nunca, porque ela tem assim uma mágoa muito grande, né? Então, por sim. conta desse, em que momento fazer com que o seu cliente perdoe o abusador, né? Em qual o momento, né? Para que ele esteja preparado aí para, na verdade, aceitar esse perdão, né? É, a minha sugestão particular do que eu aprendi é perguntar ao cliente o que é que ele quer fazer aqui. Qual seria uma palavra ou uma frase, alguma coisa assim, que retirasse o poder dessa situação? Coisa nesse sentido assim. Porque a ideia é ela mesmo trazer o perdão, vamos dizer assim, para ela. Porque talvez ela queira, ela pode dizer assim, eu não quero perdoar a pessoa, mas eu quero que essa pessoa se torne insignificante para mim. Aí você vai perguntar, insignificante para você está bom? Você aceita que essa pessoa se torne insignificante? Beleza, para ela já tá bom. Porque assim, é sempre pensar no que o cliente quer. A gente sabe que o perdão é importante, beleza, eu sei que o perdão é importante. Mas nesse caso aí, ela não tá afim de perdoar nesse primeiro momento. Putz, eu sofri, o cara tirou a minha sexualidade. Por que eu vou perdoar esse cara? Ou a mulher, sei lá, seja lá quem for. Por que eu vou perdoar essa pessoa? Mas qual é o sentimento que vai tirar força dessa pessoa, né, desse abusador, e qual seria a palavra que vai te libertar dessa situação, né? Então deixar o cliente encontrar a palavra. Se o cliente não souber o que dizer, aí você sugere a ele as palavras. Indiferença seria o perdão, seria Uhum. algo que você poderia fazer. Essa pessoa se tornar algumas palavras, que é bom já deixar anotado, que para ela esteja esse significado de se libertar desse trauma do passado dela. Por isso que a gente fala, o cliente tem toda a solução dentro dele, o subconsciente dele tem toda a solução dentro dele. Nós só sugerimos, nós só perguntamos o tempo todo, a gente só conduz, 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 e ele vai encontrar qual vai ser a melhor solução para aquele problema dela. Se ela sim tiver dificuldade, a gente sugere algumas coisas, só isso. Então, no caso dela, tem Não, que. legal. Aí, nesse caso dela, no caso, esse caso, ela mesma vai dizer o que é melhor para ela, o que é que tira esse peso dela. Não, maravilha. É porque é aquilo que você. Cada ser humano é único, né? Eu tive Sim. um outro caso desse de abuso. Nos casos desse que eu estou falando, foi o padrasto. No outro caso, que foi o tio. Mas no outro caso, eu fiz mais ou menos o mesmo processo que eu fiz nesse. Uhum. E a menina saiu super bem e a vida dela continuou, parou de tomar os remédios, então, deu super certo para outra pessoa. E Sim. aí quando você fala, pô, o ser humano é único, cada um, e eu fui usar o mesmo método e acho que deu uma espantada, assim. Tô- É. Realmente, o ser humano é único, cada um vai reagir de uma forma, cada um hum, por exemplo, a hipnose mesmo, tem pessoas que vai responder rápido no primeiro, tem pessoas que não, precisa mais de tempo, então, por isso que é bom a gente fazer sempre sob medida, né? E por isso que a anamnese ela é boa por conta disso, porque na anamnese você vai conhecer um pouco como é que seu cliente funciona, o que é que ele tem, porque daí
você consegue trabalhar melhor o caminho que você vai tomar no atendimento com essa pessoa. Mas é uma coisa assim, Edson, não tem certo nem errado, não dá para a gente saber Uhum, exatamente como é que cada um vai reagir a cada coisa, sim, né? Não tem certo nem errado. Ou a única coisa nessa questão mesmo do que trauma muito mais forte, que a gente precisa sempre ter um cuidado um pouco maior, porque quando a gente mexe com esse trauma, são muitas coisas que estão ali fechadas. E quando você é que esse tipo de trauma é como se fosse um vespeiro, né? Você mexeu em um, cara, vai sair coisa para tudo que é canto. E a gente não sabe como é que cada pessoa vai reagir. E a gente só tem aquelas horas ali com aquela pessoa, porque depois que ela sai do nosso consultório, a gente não tem mais poder sobre ela, né? Como a gente nunca teve, né? Mas a gente não tem mais sim. o controle sobre a situação depois que ela sai. Depois que ela sair, não tem muito o que fazer, entendeu? Então, aí, justamente, é mais específico, mais para esses casos mesmo, esses casos de trauma mais pesado, para a gente sempre ter um cuidado um pouco maior, né? Essa questão, é sempre olhar com um pouco mais cuidado. Mas coisas simples, ansiedade, esse negócio bem, qualquer coisa mais simples, dá pra gente resolver rapidinho, entendeu? Não é rápido também, porque a ansiedade tem um monte de coisa por Sim, trás, né? Mas é muito, sim, mas não tem. é muito menos complicado abuso, do que os abusos. Não, maravilha. Já até, assim, se tiver uma segunda sessão, não sei, minha próxima sessão com ela será na sexta-feira. Eu já sei até o que eu vou trabalhar, assim, uma forma mais leve, para que haja uma terceira, para que a gente possa fechar esse ciclo aí, né? Porque geralmente eu costumo em 3 sessões, assim, eu não costumo levar mais do que 3 sessões, não. Até Uhum. para não ficar criando uma certa dependência, né? Eu penso assim, não sei se isso também se está certo, se está errado, mas nesse caso eu já sei o que vou fazer na próxima sessão. Vou trabalhar muito com a autoestima dela, que eu acho que ela está com autoestima muito baixa, Uhum. e para que ela venha na terceira a gente faz o fechamento. Em questão de sessão, você vai muito de casa a casa, porque vai depender muito da situação da pessoa. Porque o único jeito da pessoa se tornar independente da gente é se a gente prolongar muito a sessão, fazer mais de 12 sessões. Mas se o caso dela, porque é um caso de trauma de 12, praticamente ela tem 22 anos, de 10 anos. Então, eu penso assim que poucas sessões não resolvem uma coisa de 10 anos, entendeu? Porque a gente nunca sabe como é que a pessoa vai reagir pós as sessões. Porque você vai trabalhar uma coisa, né? A gente vai trabalhar uma coisa, mas aquela coisa tem outras coisas atreladas, né? Que é a questão da autoestima. A gente não sabe, eu não sei, dependendo como é que tá a sexualidade dela também, que isso pode afetar a Uhum. sexualidade dela. Será que ela está se aceitando hoje? Será que ela se vê como uma mulher de verdade? Será que ela não se vê como lixo? Então, são coisas que precisam de tempo para ser trabalhado. Então, são 10 anos que eu, Leonardo, não acredito que em 2 sessões, poucas sessões vão resolver. Entendeu? Pode ser que resolva, É, mas pode ser que seja uma solução falsa. Eu quero partilhar aqui uma coisa com vocês. Eu acho que eu sou o pior terapeuta do mundo. Não, não nada, existe você é o pior, não. melhor. Hoje a gente está tudo aprendendo. Olha, sabe o que acontece? É que eu tive poucos pacientes em que eu fiz mais de 2 sessões. Por quê? Eu só tive pacientes que fiz mais de 2 sessões. Aqueles pacientes que tinham um caso que eu precisava depois de fazer um acompanhamento, por exemplo, saber como é que estava uma semana depois, como é que estava a responder, e precisava de reforçar um pouquinho mais. Agora, na sua maioria, eu não sei porquê, e eu tanto mais que já há alguns meses eu perguntava sempre quantas sessões fazem-se, o que é que se faz na primeira, na segunda, na terceira. Já a maioria das sessões, eu tenho feito uma, mas eu depois tenho feito um monitoramento para saber como é que a pessoa está, porque eu normalmente nessa primeira sessão, eu trabalho muitas vezes com âncora, Sim. e dou sempre algumas sugestões do tipo, quando tiveres a uma situação em que te remete àquela situação que nós tratamos, quando sentires que estás a ter aquela situação, ativa a âncora. E eu digo sempre às pessoas que todos os dias devem fazer, por exemplo, tirar 1 minuto, 2 minutos para fazer meditação, para encontrarem aquele local seguro. E eu às vezes ficava me questionando,
será que às vezes é certo ou errado? Será que funciona realmente? Porque às vezes fico sempre atrás, às vezes, das pessoas a perguntar como é que estás? Essa semana, como é que as coisas correram? E as pessoas dizem, às vezes, correu bem. E só às vezes, algumas situações é que as pessoas dizem que, olha, teve uma situação menos boa, e aí eu tenho que fazer, por exemplo, às vezes, um reforço. É aquela coisa, não existe, você não é o pior terapeuta. Tem pior do que Só de você. você ser Tem terapeuta, pior você tá na terapeuta aí que o pior. Olha, mas Você isso, monitora as pessoas, entendeu? mas isso também tem uma causa, tem uma causa. A grande causa é o quê? É que aqui dificilmente consegue ser pessoas que fecham um pacote. Sim. É mesmo difícil. Então você tem que Eu, trabalhar a questão da venda. O terapeuta, você é um bom terapeuta, você não é um bom vendedor, então, né? Você tem que aprender a se não, posicionar. sou muito péssimo, sou muito É, péssimo. o, Né? Daqui a um dia eu vou fazer uma aula de vendas esse aqui é o no maior grupo. problema da Aqui. maioria dos terapeutas. Tem que acabar com essa crença de sou muito péssimo. Já É, começa aí. ó, já viu? Começa a crescer. Mas é verdade, isso que tá falando aí, assim, todos nós somos bons terapeutas, né? Só que a questão da venda que é um pouco mais complicada, porque o que acontece? Eu tô falando isso porque eu já passei por isso, tá, gente? A gente tem aquela ansiedade de querer ajudar a pessoa. E por conta da nossa ansiedade de querer ajudar a pessoa, a gente acaba querendo ajudar, às vezes, na primeira sessão, ou já quer fechar aquele negócio logo lá. E a gente esquece que a gente está vendendo um produto de alguma forma, que a gente precisa nos ver como vendedores. Somos terapeutas, assim, queremos ajudar a pessoa, mas a gente também precisa vender e a gente precisa ganhar um dinheiro, né? E eu falo isso porque eu já passei por muitas situações. Logo no início, eu era muito ansioso. Tipo, eu queria fechar lá a hora, queria fazer tudo. E às vezes a pessoa não fechava, né? Ou às vezes fazia uma sessão só, coisa nesse sentido. Mas com o tempo, quanto mais você vai errando, né, você vai aprendendo. Porque eu acho que a vida é assim, a gente vai, tudo que a gente faz é um aprendizado. Então, assim, o que o Edson fez não está errado, Edson, o que você fez com a menina ali é um aprendizado para você, você está vendo, você está aprendendo como você vai aprimorar os seus atendimentos. Então, daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, daqui a 3 anos, você vai poder estar aqui dizendo para outra pessoa, olha, aconteceu isso, isso, isso aqui. Porque também aconteceu comigo. Eu peguei uma mulher que ela estava 27 anos em depressão. E aí, só que eu recebia ligações dela, recebia mensagem dela, ainda tinha a filha dela que estava em cima de mim também, ao mesmo tempo. E eu sempre tentando trabalhar ela pelas beiradas, porque porra, a mulher tem 27 anos de depressão, perdeu o pai, não sei o que estava por perder o pai. E eles queriam que eu resolvesse o problema dela em 2, 3 sessões. E eles, 3 sessões, não tá resolvendo não, minha mãe ainda tá ruim, que não sei o quê. Beleza. Eu falei, vocês querem continuar? Porque assim, ela tá há 27 anos em depressão. Eu não tenho como resolver 27 anos de depressão em 3 sessões. Não tem como, pelo menos para mim. Porque assim, eu não sou experiente quanto outros terapeutas que têm 10 anos aí, que conseguem resolver essa situação, entendeu? Então, eu sei a minha limitação. E eles falaram que iam continuar. E eu falei, tudo bem. Fiquei triste, fiquei, claro, porque você não quer perder cliente, né? E o que eu fiz? Ó, vocês querem a devolução do resto do pacote? Beleza, eu fui devolver o dinheiro deles. Por quê? Mas o que eu aprendi com isso? Que não tem como você resolver um problema de pessoas em poucas sessões, se ela vive aquela situação há muito tempo. E às vezes as pessoas veem você como a última esperança dela, que foi o caso que eles estavam me vendo, porque ela tinha passado por um outro terapeuta e o cara falou que ela tinha que fazer não sei o quê, blá, 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 e ela não fazia. E olha, além de tudo, era uma cliente que ela não fazia as atividades de casa, porque como o Albino fala, tem que fazer meditação. Eu passo meditação para a pessoa, eu passo o Ho'oponopono para a pessoa poder fazer em casa, eu passo exercício para ela poder fazer em casa, porque assim, comigo ela só está ali de 1 a 1 hora e meia, mas depois ela tem 24 horas aí sozinha, fazendo e repetindo as coisas dela antigamente, não vai adiantar nada ela fazer comigo aqui. Em casa ela faz outras coisas. Então, para mim, aquilo, no primeiro momento, foi ruim, foi, mas é um aprendizado que hoje eu tenho, entendeu? Então, assim, eu sou um ruim terapeuta? Não, não sou um terapeuta ruim. Simplesmente a situação ali não foi boa para ela, né, naquele sentido ali. Mas é isso que a Sueli falou, a gente não pode achar que a gente é ruim. Simplesmente a gente vai aprendendo e a gente vai aperfeiçoando com o tempo, né? Cada momento você vai aperfeiçoando.
seu caso aí, essa menina não foi boa logo de primeira fazer regressão nela. Beleza, as próximas, vamos ver. Em vez de eu levar para regressão, vou fazer uma maneira diferente. Ah, e como você também conhece um pouco dos traços, você vai saber mais ou menos qual a pessoa que é mais suscetível a uma regressão, qual que não é suscetível à regressão. Então, em que momento eu vou poder trabalhar com ela, entendeu? Então, usar as outras coisas, como o Albino falou no início também. Eita, eu buguei, né? Alô? Oi, tá me ouvindo? Tá me ouvindo aí? A internet parou aqui, Uhum. bugou aqui. É isso aí. Mas é isso aí, galera. Não tem número exato de sessão, entendeu? Não Voltei. tem essa de, eu sou o pior terapeuta, eu Ah, sou o mas melhor, tá descontraído. né? O que tem é você, né, que nem você falou, você estava trabalhando numa área aí, e tal, fazendo faculdade, né? Mas quando você conheceu a hipnoterapia, você gostou, se apaixonou, e tá aí conseguindo os clientes e tal, seja um avanço. Tem muitas pessoas que não começaram ainda, que estão paradas, estão travadas, estão só sonhando em dia ser um terapeuta, entendeu? Então, vê dessa forma, né? Então, se eu não estou conseguindo fechar mais de uma sessão, né? Como que eu posso melhorar, né, minha apresentação, né? Eu estou fazendo sessão gratuita, como que eu estou me posicionando, né? No começo também eu tinha isso, né? Eu fazia muita sessão gratuita e na hora ali falava com a pessoa não fechava, entendeu? Aí a gente vai começar a estudar, né? A gente começou a fazer treinamentos e tal, pagou consultoria e foi fazer treinamento até com o Flávio Augusto, para vocês terem ideia. E hoje a gente tem uma técnica, né? A gente tem uma noção de que é a venda. Então, quando a gente vai fazer uma venda, a gente sabe, né, primeiramente, né, que na venda que você tem que estar ciente quem está pronto para gastar dinheiro, né? A pessoa, ela, todo momento, ela está querendo, na hora que você liga um vendedor para ela, ela desliga o telefone na cara do vendedor. Porque, então, a mesma coisa na terapia. Ela está querendo resolver o negócio dela, quer, mas aquilo ali não é prioridade para ela naquele momento. Imagina agora, se uma pessoa, ela vai lá no médico, né, vai lá no doutor João lá, faz um exame lá, o doutor João, você está com uma infecção muito grave aí, se você não operar agora, e tal, ela não sai dali correndo, pede emprestado, faz uma vaquinha online, pega uma paçoca no mercado, vai vender, né, pede para os amigos, mas ela consegue. A família reúne. Então, eu sempre faço isso, né? Na hora ali de fechar, você tem que mostrar para ela, né, que aquela depressão que ela tá, se ela não trabalhar aquilo ali, né, aquilo ali vai piorando, vai trazendo coisas ruins para a vida dela, né, atrapalha no trabalho dela, atrapalha no relacionamento dela com a família e atrapalha o desempenho dela, a concentração, ela não consegue ter uma boa noite de sono, ela não consegue, né, uma pessoa que foi abusada, ela não consegue ter relacionamento com outra pessoa por causa disso. Uma vez eu atendi uma moça que ela tinha essa dificuldade e ela tinha nojo de homem e ela se relacionava com mulher, mas mesmo assim ela tinha dificuldade no relacionamento com a mulher também. Diz ela que namorava um tempo e depois separava e não conseguia ficar só com uma. Então, olha tanto que atrapalhava a vida dessa pessoa, entendeu? Tanto que ela foi prejudicada devido a esse abuso, essa coisa que aconteceu com ela, esse trauma. Então, você tem que mostrar para a pessoa que aquilo ali, que R$ 2.000 vai ser balela para ela sair daquela dificuldade. Falar, meu pacote, vou fazer um pacote para você, coisa que ninguém mais faz. Vou fazer 4 sessões aí para você, R$ 2.000. A pessoa tem que sair pulando, falando, não, espera, se eu não tiver o dinheiro aqui agora, eu vou fazer uma vaquinha, eu vou vender alguma coisa, eu vendo o meu celular, mas eu pago essa terapia. Ô, Jorge, você acredita que pelo nosso segmento talvez não ser tão conhecido, ou talvez não ter tanta
acho que conhecimento mesmo, e até um pouco de credibilidade por conta que nós temos psicólogo, psiquiatra, e talvez não caiu, mas talvez as pessoas pensem que esteja no descrédito, igual o coach ficou por um tempo, e até hoje o coach cai no descrédito por conta de cursinhos de 3 dias, de 2 dias que eles falam. Você acredita que isso prejudica a venda na questão de autoridade? Eu acredito que prejudica talvez a pessoa que está fazendo a venda. Se ela tiver com a confiança baixa a hora que ela entrar na venda, falar, eu fiz um cursinho lá do Lucas Naves lá online, eu não sei se eu estou preparado, eu nunca atendi ninguém, eu nunca fechei com ninguém, não sei se realmente eu vou conseguir ajudar aquela pessoa. A pessoa entrar desse jeito, a pessoa que está ali, ela vai ver, fala, não, isso aí é um aventureiro, entendeu? Pra você ter ideia, quando eu fui fechar minha primeira sessão de terapia, eu nunca tinha atendido ninguém, tipo assim, pago, né? Eu tinha feito só atendimentos assim com amigos mesmo, terapeutas, tal, praticando e tal. Fiz um curso online só, é que eu fiquei uns 3 meses praticando, e aí depois eu fui fazer meu primeiro atendimento, né? Vender, tipo assim, um cliente que eu atendi gratuito, ele foi e indicou a mãe dele. A mãe dele estava com muita ansiedade, ela estava tendo uma crise de pânico, problema no relacionamento dela. E aí fui fazer um trabalho com ela, né? Aí eu fui e fiz uma sessão gratuita com ela, né? A sessão ali de venda, né? A gente fala que é uma sessão gratuita, mas você vai aprendendo que ali é o momento de venda. Talvez você faz um relaxamento ali para a pessoa só ficar mais tranquila e tal. Mas você não tem que resolver o problema dela ali naquele momento. Ali você está ali para mostrar para ela que aquilo que você faz realmente é o que ela precisa. Esse é o nosso trabalho no primeiro momento ali. Então, eu me posturei, entendeu? Não era online. Então, eu fui para né? Eu tinha lá no outro escritório que eu tinha lá em Rondônia, lá, né? Coloquei lá o certificado na parede, uma cadeirinha, né? Computadorzinho, fiz o vídeo com ela, me posicionei, né? Falei boa noite, tal, né? Ouvi o lado dela, falei, nossa, realmente é difícil, tal, isso. Eu já venho, né, contribuindo com muitas pessoas aí, eu entendo como que é. Se coloca posicionamento, você já está ali, né, há tempo no mercado, confiante que você pode resolver o problema daquela pessoa. Então, me posicionei ali naquele momento, e aí eu falei para ela, ó, é isso, isso, isso. E fechei com ela 4 sessões por R$ 800. E ela, na hora, ela já me pagou já esse valor todo, de uma vez, eu já recebi. E aí depois a gente foi fazendo uma vez na semana. E pra você ter ideia, essa pessoa, ela foi uma das clientes que mais teve resultado que eu atendi até hoje. Porque ela realmente, ela se entregou, entendeu? Na hora da venda ali, ela falou, não, realmente, é isso que eu quero, eu vou pagar. Eu falei, não, eu mandei um link para ela, ela parcelou no cartão, não sei quantas vezes lá, e já pagou ali na hora, já se comprometeu. E toda semana ela participava, fazia as meditação, tudo. E no final, uma coisa maravilhosa que aconteceu, né? No começo lá eu vi uma moça toda arrebentada, né? Que tinha acontecido com ela, ó, pra você ter noção da situação que aconteceu com ela. Ela tinha passado várias situações, né? De casamento, marido batia nela e tal, problemas de casamento, mas a coisa mais grave que fez ativar a questão do pânico, que estava dando crise nela, foi... Ela tinha um casal de amigos, ela e o marido dela tinham um casal de amigos. Aí, num belo dia, esse casal de amigos vai e convida eles para ir até na casa deles. O cara ligou, vem aqui e tal, minha mulher tá passando mal, não sei o quê. Aí eles foram, né, correndo. Chegou lá, achou toda estrangulada. O cara bateu tanto na mulher que arrancou a parte da Eita, cara da mulher assim, ó, todo. E a hora que ela chegou, essa mulher lá toda sangrentada, ainda viva, ainda ali, cheia de sangue, né, para ambulância, para
socorro para a polícia, tá? E aí depois ela teve que ficar indo na delegacia, dar depoimento, e não sei o quê, não sei o quê. Então a mulher estava muito abalada. Depois que aconteceu isso, né, era quase todo dia, a mulher não conseguia dormir, do nada ela começava a chorar, do nada ela sentia vontade de fazer nada, só tristeza, só ficava lembrando daquela cena, cheia de sangue, cheia de... Então, tipo assim, quando você faz um trabalho bem feito desde o começo, né, desde a venda até no final, né, o resultado é maravilhoso. Então, essa questão, né, hipnoterapeuta tá cheio, né? Coach, eu acho que foi uma coisa que desvalorizou, porque qualquer cursinho, qualquer pessoa tá virando coach. Mas um hipnoterapeuta que realmente é bom, que realmente dá resultado, né, não é todo lugar que você vê, não. Então, essa é a diferença, né? A gente realmente, eu domino aquilo que eu estou falando, eu consigo ajudar uma pessoa que está com ansiedade, eu ajudo uma pessoa que está com depressão. Eu vou ir confiante e vou passar essa confiança para o meu cliente. Ela vai olhar para mim, que ela não quer saber se eu tenho um diploma lá de médico, ela não quer saber que eu estudei 50 anos. A única coisa que ela quer é resolver o problema dela. Ela está sofrendo ali, ela quer resolver aquilo. Você fala para ela, não, eu faço isso, e seu problema vai resolver, e ela acreditar e resolver mesmo, ela vai fazer. Então, é isso aí, Edson. Realmente. Não, show de bola. É. A gente tá... Isso aí. Acho que essas trocas de informações é muito bacana, sabe? Porque você vai... Bom, eu mesmo estou, embora há muito tempo, mas eu estou iniciando agora, assim, mais profundamente, né? Agora que eu até me associei ao Simplesmente aí, falei, cara, agora vamos para cima Agora deles. vai. Vai pra cima, hein? Vamos para cima deles. Realmente. Vai começar os clientes aí, hein? Fazer uma página profissional daqui a uns dias. Já vai estar com seu sitezinho lá top, né, trazendo os clientes para você. E tem que estar Então, preparado. Tem que estar preparado porque, né, ainda mais nessa questão da venda, né? Talvez o que acontece também, né? A gente que está trabalhando com essa questão de anúncio, vai vir muitos clientes até você, mas você vai ter que saber lidar com esses clientes, né? Então, muitos curioso também, entendeu? Então, qual que é até uma sugestão aí, né? Já dando aí para vocês aí. É tipo, você preparar um videozinho falando ali do seu trabalho e tal, né, explicando talvez daquela metodologia, o trabalho com hipnose. Muitas pessoas têm essa dúvida, né? Hipnose, o que é hipnose? Né? A hipnose funciona? E aí você vai, na hora ali, você vai contatar, tá ali com a pessoa, você vai ter que explicar tudo para ela, vai ficar ali 2 horas explicando para ela, ela fala, é para mim não, obrigado. Então já fala, ó, eu trabalho dessa forma, né? São feitos 3 atendimentos. Primeiro atendimento a gente vai trabalhar isso, eu uso tal, trabalho assim, assim. Qual que é o valor disso aí? Vai ter um valor por trás disso aí, mas se você realmente estiver interessado, a gente vai marcar, e aí a gente pode fechar e tal, a gente fecha um pacote e tal, bem legal. E aí realmente a pessoa que vai falar, não, eu quero. A pessoa já sabe que ela vai ter que pagar, entendeu? E você vai economizar o seu tempo de ficar marcando com aquela pessoa, explicando para ela, ela fala, não quero não, achei que era outra coisa. Ok. Bem interessante. Mas é isso aí. Pois é, Alguém gente. quer acrescentar mais alguma coisa aí? Acho que o Jorge já falou quase tudo. O principal é que, infelizmente, às vezes nós, como terapeutas, é que temos um bloqueio. Eu não sei se perceberam, mas temos, às vezes, muitos terapeutas que, às vezes, têm a chamada de obesidade mental, que é um monte de cursos, um monte de informação, mas, infelizmente, tem essa insegurança. E quando, por exemplo, se fala da questão de, às vezes, nós temos que fazer um atendimento e pensarmos no que o cliente ou o paciente vai achar da nossa formação por ter um curto período e tudo mais,
é que o problema está principalmente em nós. É que nós temos uma percepção com base naquilo que nós achamos que as pessoas vão achar da nossa formação ou daquilo que nós fazemos. Então, vamos assim dizer que podia ser algo imaginário. Às vezes, esse problema não é real. Nós projetamos nos outros aquilo que eles pensam provavelmente de nós. Então, a partir do momento que nós quebramos esse bloqueio, quebramos essa insegurança, irmos com tudo, nós conseguimos fazer. E é aquilo que o Jorge falou, as pessoas agora já não estão mais preocupadas com aquilo que você fez, quanto tempo você fez. A questão é, resolves o meu problema? Resolvo. Sente-se seguro? Então faz o trabalho e nós conseguimos, de alguma forma, resolvermos isso. Uma vez, eu fiz uma pergunta no Leonardo, já há alguns meses, sobre um paciente que Leonardo indicou-me e que ele tinha perguntado há quanto tempo eu trabalho com e Leonardo, inclusive, me disse que para não responder sobre o tempo, mas dizer que eu já fiz um monte de atendimentos, né? Eu já tenho feito vários atendimentos, então que eu estava disposto e em condições de atendê-lo. Então, acho que isso parte principalmente de nós. Então, vamos trabalhar um pouquinho mais, talvez, a questão da segurança, nós próprios também confiarmos completamente naquilo que nós fazemos e as coisas depois correm de forma muito linda e segura. Então, acho que é isso. Você está onde? Que país? Que país você está? Você está no Brasil? Não, né? Legal. Não, está em Angola. Não, tá em Angola. Está em Angola? Porra, que legal, cara. Certo? Que legal. Tá pertinho de Mas nós. é pertinho. Mas é pertinho, viu? Porque 4 horas. se não fosse a separação do oceano, a gente estaria no mesmo lugar. Exatamente. Boa coisa. Mas Mas é isso aí. sem fronteiras aqui. É bem legal você trazer isso, Antônio, que eu acho que eu vou até deixar anotado aqui, Albina, para a gente poder trabalhar isso também, tá? A segurança do terapeuta nos atendimentos, que eu acho que é bem legal a gente trazer esses conteúdos, essa informação cada vez mais, porque realmente a obesidade mental está muito comum em tudo hoje em dia, principalmente nos terapeutas. Então, os terapeutas estão com medo ainda de atender essas coisas todas. Mas isso a gente vai deixar para um próximo momento. Por aqui a gente já está... Por hoje a gente já está aqui, acho que deu tudo que a gente podia falar hoje. Obrigado a todos vocês aí por ter vindo aqui. Mais uma vez, assim, eu simplesmente estou à disposição de vocês aí para quem quer fazer parte do Clube dos Terapeutas, simplesmente também a gente está dando esse suporte a mais, né? Porque a gente está criando novos suportes para que os terapeutas que estão começando ou que já estão no caminho, mas ainda de alguma forma estão precisando daquele suporte, a gente está oferecendo esse suporte agora para esses terapeutas, para que eles possam sair, porque é aquela coisa, a gente está aqui para poder discutir casos que a gente já passou e como resolver isso, né, para que vocês não passem pela mesma dificuldade que talvez a gente tenha passado. E os conhecimentos todos esses que a gente já teve, a gente está trazendo aqui para poder a gente alavancar cada vez mais. E simplesmente agora a gente tem uma plataforma dedicada a esse terapeuta com site e informações, LinkedIn para poder usar no Instagram e várias outras coisas que a gente está querendo dar um suporte mais direcionado para esse terapeuta. Beleza? Então, se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, pode chamar eu, Jorge, ou Arielso, lá, os administradores do grupo, no privado, e a gente vai encerrar esse encontro aqui agora, que a gente vai começar o outro aqui, que é os terapeutas do Simplesmente. Tá bom? Valeu, obrigado aí, boa noite aí a todos vocês aí. Até terça-feira que vem. Se tiver alguma dúvida, se tiver mais tópico, pode mandar lá no nosso Valeu, grupo. boa noite a todos. Valeu. Eu vou... Tchau, Albino, boa noite. Juntos. Vou encerrar Tchau, aqui. te falou, Albino. Ellen. Vou... Eu só tiro